Em psiquiatria, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de separar o que é sintoma e o que é doença. Então, alguns sintomas podem aparecer em várias doenças diferentes. Por exemplo, sintomas depressivos, eles podem aparecer na depressão, isso é uma característica principal da depressão, mas em outros quadros, né? Pessoas com quadros de esquizofrenia podem ter depressão, pessoas com quadro de transtorno obsessivo-compulsivo podem ter sintomas depressivos, mas no caso da depressão, passa aquele sintoma, não é só um sintoma, ele está associado a outras coisas, então se caracteriza uma doença. O mesmo acontece com a ansiedade. Então, a ansiedade ela é um sintoma que pode estar presente em diferentes transtornos, quadros fóbicos, por exemplo, ou na depressão, frequentemente quadros de ansiedade. Mas existem quadros em que a ansiedade é o ponto principal. Então, o quadro mais conhecido é o quadro de ansiedade generalizada. Então, nesse caso, como a depressão para o quadro depressivo, a ansiedade para o transtorno de ansiedade generalizada é o sintoma principal que deve ser tratado. Então, às vezes as coisas se misturam um pouco e é preciso um especialista para conseguir tentar diferenciar, né, se é simplesmente um sintoma da depressão ou se é um outro transtorno. Então, hoje nós estamos começando o programa Saúde é Tudo e vamos falar sobre um assunto assim bem diferente. É um assunto sobre psiquiatria, mas nem é diagnóstico e nem é medicamento para se usar na psiquiatria. Nós vamos falar de um modo de tratamento, como nós vamos ver aqui na sequência. Então, eu convidei hoje aqui para o nosso programa o psiquiatra, Dr. Jales Clemente. Ele que é psiquiatra, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com especialização na Unicesp, São Paulo. Em 2010, foi médico convocado pelo Exército, desempenhando a função de psiquiatria. E, além disso, ele tem seu local de trabalho no Hospital Severino Lopes. Tem especialização ainda complementar sobre sexualidade humana, dependência clínica de drogas e tem o seu consultório lá no hospital, lá no HC Plaza, que fica vizinho ao Hospital do Coração. Então, hoje nós estamos aqui com o Dr. Jales Clemente, que vamos fazer aqui esse trabalho sobre eletroconvulsoterapia. Então, muito boa noite, Jales. Boa noite, doutor Marcos. Muito obrigado por essa oportunidade. Assim, a gente está sempre angariando que essas chances, né, de apresentar um pouco sobre esse tratamento para a população de uma maneira geral e para os colegas médicos também, porque as duas principais perguntas que eu escuto de todo mundo, quando eu falo que sou especialista em eletroconvulsoterapia, a primeira é, assim, esse tratamento ainda existe, né? E a segunda pergunta é por que não me falaram desse tratamento antes? Né? É interessante porque são duas perguntas bem contraditórias, né? Mas, devido ao poder de eficácia do tratamento, a gente acaba tendo essa oportunidade de ver uma melhora significativa, né? Ainda é o tratamento mais eficaz, é o melhor tratamento ainda na área da psiquiatria, né? Nenhum medicamento ainda hoje, talvez a ketamina, né, como se fala
chegue a resultados semelhantes, mas ainda a eletroconvulsoterapia é o tratamento mais eficaz dentro da psiquiatria. Muito bem. É interessante porque você é a novíssima geração, né? E eu sou a velha guarda. Mas esse nome, para mim, não é estranho. O hospital onde você trabalha hoje, Severino Lopes foi meu professor de psiquiatria. E eu assisti com ele várias sessões de eletroconvulsoterapia, que chamava-se eletrochoque. E era uma coisa assim que eu me espantei muito como estudante, por conta da situação, de como era feito a coisa. Então, é completamente diferente da minha época aí, que vocês estão vendo, é um equipamento completamente, hoje, ineficaz. O paciente ficava numa situação esquisita e ele realmente, a gente tinha receio dele não voltar mais. Então, essa eletroconvulsoterapia, chamada de eletrochoque, primariamente, foi uma terapia que eu presenciei, eu soube. E tem muitas gerações de médicos que só ouviram falar, nunca viram como é. E aí eu digo a você, essa eletroconvulsoterapia é uma forma eficaz de tratamento para condições psiquiátricas ou é uma prática que foi desatualizada ou que foi esquecida? Ou por que a gente não escuta falar tanto? É uma prática muito atualizada, né? Assim, no início de que houve uma revolução assim contra a psiquiatria de uma maneira geral, né? E aí um dos emblemas, né, das pessoas que negam que existem doenças psiquiátricas e tudo, era exatamente falar mal do eletrochoque, né? Como você bem falou. Mas, e aí a eletroconvulsoterapia foi esquecida assim durante um tempo, até mais ou menos a década de 80, né? Porque os remédios foram, os antipsicóticos, né? Eles foram descobertos, né? Ali, mais ou menos por essa década, né? E aí, assim, não, agora a gente tem remédio, vamos deixar o eletrochoque, que parece uma tortura, né? De lado. Mas passou-se o tempo e os remédios não trouxeram os resultados esperados, né? Muitos pacientes, claro, foram desinstitucionalizados, né, devido à inclusão, né, dos antipsicóticos, e muitos pacientes realmente saíram do hospital, mas vários quadros de mania, né, as psicoses encapsuladas, ou mesmo os quadros depressivos crônicos e refratários, né, só melhoravam com a eletroconvulsoterapia. E aí, claro que durante um tempo o procedimento realmente foi mal utilizado, né, em governos ditatoriais, por exemplo, a gente tem casos de pessoas que morreram por indução, porque é um choque, assim, dependendo até as máquinas mais antigas, que não tinha a corrente controlada, né, você podia passar correntes altas, né, na cabeça de uma pessoa, e isso realmente induzia não só a convulsão, mas uma parada cardiorrespiratória. Mas as máquinas mais modernas não, a corrente é controlada, então ela só passa na cabeça, ela não se difunde para o restante do corpo. E aí, como viram que os remédios não davam conta de muitos quadros psiquiátricos, retomaram o uso da eletroconvulsoterapia, mas quando fez essa retomada, ali na década de 80, do século passado, né, já tinha com a grande virada de chave da eletroconvulsoterapia, foi a inclusão da anestesia, né? Então o paciente já era submetido ao procedimento sob anestesia, isso nos Estados Unidos, né? Nos americanos, os europeus também, né? Essa prática de anestesia durante o procedimento já é muito antiga, né? Nesses países de primeiro mundo. E aí isso pode... Quando a gente fala assim em eletroconvulsoterapia, o paciente entende que ele vai ter uma convulsão. Isso preocupa muito o paciente. E eu pergunto a você, normalmente, esses equipamentos atualmente, quando é feito, você faz no seu consultório ou faz no hospital, por conta da necessidade do anestesista? Não, o procedimento é feito em ambiente hospitalar, obrigatoriamente, né? Por causa tanto da anestesia, quanto qualquer intercorrência que o paciente possa ter durante o procedimento.
ele precisa ter um suporte ventilatório, né, de ventilação mecânica, caso necessário, mas normalmente, durante um procedimento de ECT, o paciente não precisa ser entubado, ele recebe uma sedação semelhante ao que acontece na endoscopia, na colonoscopia, né? E aí ele adormece, né? E também é injetado um bloqueador da junção neuromuscular. E aí essa convulsão que o paciente tanto se preocupa, ela é super controlada. Por quê? Porque ela dura ali no máximo 20 segundos, né? É até um parâmetro, uma convulsão que dura pelo menos 20 segundos é uma convulsão eficaz, ou seja, foi uma indução clínica, né, com resultado clínico, com eficácia, né? E quando você estimula o cérebro a convulsionar, através da eletricidade, por exemplo, o cérebro se protege da convulsão. Então, ele aumenta a produção de neurotransmissores como o GABA, né, que é um dos principais neurotransmissores inibitórios do sistema nervoso central, e aí você vai aumentando o limiar convulsivo do paciente. É tanto que, por um tempo, a eletroconvulsoterapia foi usada no tratamento da epilepsia de difícil controle, né? Hoje já se sabe que ela não tem o controle, porque o mecanismo da doença da epilepsia ela é diferente, ela já tem um foco epiléptico, né? E esse foco epiléptico não se trata realmente com a eletricidade, né? Não depende da produção de hormônios, como BDNF cerebral, né? Que é induzido pelo procedimento. Então, essa convulsão ela é muito controlada e assistida por profissionais, e o corpo não se debate, né? O paciente não fica convulsionando e mexendo os pés, mexendo as mãos, os braços, né? Porque ele recebe também durante o tratamento uma substância que é a succinilcolina, de praxe, né? Que bloqueia o músculo, né, do paciente. Então, praticamente, o paciente nem se mexe, não vê nada, né? A convulsão, né, é apenas a despolarização em massa dos neurônios no sistema nervoso central, e a gente observa isso apenas no eletroencefalograma do paciente. Os efeitos colaterais, que todo tratamento tem efeito colateral. Hoje nós temos os modernos medicamentos usados em psiquiatria, que foi uma revolução muito grande sobre isso, mas nós sabemos que eles têm efeito colateral, inclusive usados a longo prazo, muito mais ainda. Aí eu lhe pergunto, os efeitos colaterais a longo prazo da eletroconvulsoterapia, eles existem ou são imediatos? Enfim, qual é a segurança que o paciente que tiver essa indicação pode ter? Os efeitos colaterais, eles são primordialmente de imediato, né? Os efeitos agudos, né? Durante o dia do procedimento, o paciente pode sentir alguma dor de cabeça, né? O paciente pode sentir alguma dor na mandíbula, porque a mandíbula ainda se fecha, né? Já que a corrente elétrica passa muito perto aqui da musculatura da mandíbula. Então, a mandíbula se contrai. E aí ele pode ter alguma dor muscular também, né? Você fala em enjoo, náusea, até pelo uso do próprio anestésico. E quando a gente induz uma crise convulsiva, né? Há uma liberação maciça de neurotransmissores, e o sistema nervoso simpático e o parasimpático ele é ativado, desativado, né? Então o coração também acelera, desacelera. Por isso que o paciente passa por uma avaliação cardiológica antes de submeter às sessões, para que o cardiologista dê um parecer se o coração do paciente tem condições de suportar, né, o procedimento. Geralmente tem, principalmente paciente jovem, rígido, né, tem essas condições. Aí, um efeito colateral, assim, que é muito desconfortável, né, para as pessoas, é a perda de memória temporária, né, principalmente a de curto prazo. Então, alguns pacientes começam a esquecer o que comeu no dia, né, podem esquecer senhas de banco, né. Então, é muito importante que ele não tome decisões importantes durante o período do tratamento, que dura, vamos dizer assim, semanas no máximo, talvez 3 meses. E quando esse procedimento ele é suspenso, porque a eletroconvulsoterapia é um tratamento geralmente feito para a fase aguda das doenças, né? Dificilmente a gente faz um tratamento de manutenção, para alguns pacientes fazem tratamento de manutenção, uma sessão por mês, uma sessão a cada 2 meses, mas geralmente é durante a fase aguda, né, da doença. Então, esses efeitos colaterais, eles cessam e param, né? A gente não observa efeitos de longo prazo, se o paciente vai ficar desmemoriado, né, se o paciente vai ficar
como se fosse com a síndrome demencial. Isso não acontece, né? Há uma recuperação até rápida, né, dos efeitos colaterais, e se você comparar com efeitos colaterais de outros remédios, tem remédio que engorda bastante. Esse efeito colateral vai ficar um bom tempo aí com o paciente, né? O ECT não. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles, eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. O que é um sonho para você? Algo distante, utópico, inatingível? Para nós, um sonho é algo que, com trabalho, dedicação e foco, podemos alcançar. Nossos valores chegam até você em forma de sorvete, picolé, cobertura, casquinha, canudos wafer, água mineral, gelo mineral e polpa de fruta. Um mix de produtos que, assim como nossos sonhos, não param de crescer. Este é o Grupo Esterbon. Qualidade que surpreende. O programa Tá na Rede, agora em Novo Dia. Todas as terças às 21 horas, com a irreverência de sempre, os apresentadores Manuel Ramalho e Vilma Vanderlei. Fica ligado! Agora toda terça às 21 horas e reprise às 12h30 aos domingos. Porque se tá na rede, nós comenta! Então, o seguinte, a eletroconvulsoterapia, como você falou aí, o paciente tem que ser preparado naturalmente, e ao cardiologista, tem nada consta, para ele poder fazer a sedação para o exame ser feito, inclusive em hospital. Então, tem muita segurança. Você falou também que eles são mais para casos agudos. Que casos agudos seriam esses, né? Depois queria que você falasse um pouco sobre isso. E que não teria indicação em nenhum caso crônico, tipo depressão, esquizofrenia, toques, outras coisas, porque a gente sabe que o tratamento psiquiátrico ele é longo. E por muito tempo o paciente fica tomando medicação, se ele não for bem acompanhado, ele não sai mais nunca da medicação. Aí eu pergunto, o eletrochoque ou a eletroconvulsoterapia são sessões. Aí eu lhe fiz um bocado de pergunta nesse meu. Então, a minha pergunta é o seguinte, se o sujeito faz uma sessão e para, ou se faz uma sessão por mês durante não sei quanto tempo, quais são as formas agudas, se tem alguma crônica, é muita pergunta, mas aí para você ficar mais à vontade. E uma história que eu presenciei quando estava na cadeira de psiquiatria, com o Dr. Severino Lopes, eu acompanhei um paciente jovem, que na época teve a indicação de fazer, ele estava com uma depressão muito grande, até com risco de suicídio, etc. Eu conhecia bem o caso. E esse paciente, que eu me lembre, eu assisti somente 2 vezes ele fazer a sessão, eu fiquei muito assim, preocupado com o que vi, por conta dos equipamentos, como falei a você, que eram diferentes, mas essa criatura, ela viveu até os quase 90 anos, e ele foi uma figura que teve uma vida totalmente normal, completamente normal. Foi uma presença minha como estudante de medicina nesse período, que até tinha muita restrição já em se fazer isso, só Severino Lopes que tinha coragem de, juntamente com a equipe dele, trabalhar com isso. Então, vou aguardar você aí, se alguma coisa eu falei demais, você depois me lembra aí para eu repetir. Não, eu acho que dá para responder, sim, porque quando eu falo assim, uso agudo, né, é que pacientes que vão submeter ao procedimento, eles podem ter uma doença crônica. Por exemplo, os casos de depressão,
Geralmente são pacientes que já vêm em acompanhamento, né? Às vezes há anos, né? Se buscando uma medicação, um remédio que trate a doença, que ele melhore, tá? Ele melhora, piora. Mas quando ele vai procurar o tratamento é indicado, né, encaminhado, geralmente os sintomas estão ainda muito evidentes. São pacientes que têm ideação suicida, né, planejamento de suicídio muito concreto, são pacientes que estão muito sem energia, né, então, são pacientes bem debilitados mesmo, com as funções cognitivas bem prejudicadas. Então, assim, eles não são pacientes que têm um quadro agudo, mas eles têm sintomas ainda. Isso que eu falo agudo no sentido de sintomático, né? E aí a gente não faz as sessões, né? Já são 2 sessões por semana, podem ser 3 sessões por semana, mas na prática a gente está fazendo aqui em Natal 2 sessões por semana, porque a gente não achou que estava fazendo muita diferença. Então, o paciente ir 3 vezes para o hospital estava sendo muito desgastante, a gente diminuiu para 2 vezes, né, por semana, e a gente costuma fazer aí, em média, aí umas 12 sessões, ou seja, dão 6 semanas de tratamento. E esses pacientes, eles estão com sintomas agudos. Mas, por exemplo, tem um paciente, no momento que está fazendo tratamento lá com a gente, que ele é esquizofrênico de longa data, ele tem mais ou menos uns 30 anos, desde os 20 ele tem surtos psicóticos, mas ele agudizou, né, a doença, não está respondendo à medicação, e quando ele se submete a sessões de eletroconvulsoterapia, ele dá uma boa melhorada, diminui a intensidade dos sintomas, ele passa a pensar menos nos delírios que ele tem, né? Ele passa a agir menos em função dessas ideias delirantes. Então, é nesse sentido que eu falo da agudização, porque o paciente está muito sintomático, né? Mas não que eles não possam ser doentes crônicos, eles geralmente são mesmo. Aí as principais indicações a depressão, a principal, né? Número 1, é a depressão que a gente chama de refratária. Geralmente são pacientes que já submeteram a pelo menos 2 tratamentos, ou seja, 2 tipos de antidepressivos diferentes. Ele tomou, por exemplo, a fluoxetina em dose máxima, depois mudou para a venlafaxina, chegou na dose máxima tolerada por ele, tomou remédio aí durante pelo menos 8 a 12 semanas, né? E o remédio não faz efeito. Esse é o paciente clássico para o tratamento da eletroconvulsoterapia, né? Da ECT. Só que, geralmente, não são esses casos que chegam para a ECT. Para a ECT chegam pacientes que já foram mexidos com vários outros remédios e tomou por um tempo que não era adequado, mas tomou dose máxima, juntou com outro remédio. Então, é mais ou menos aquele paciente que não tem mais jeito, né? E aí, esse nem é o paciente ideal, porque o paciente que é super refratário, ele também tem uma possibilidade que ele também seja refratário à eletroconvulsoterapia. Uma paciente entrou em contato comigo agora, recentemente, ela já foi minha paciente, agora se mudou-se para São Paulo, fez tratamento lá desesperada porque não estava bem, e eu já pensando assim, poxa, esse tempo todo ela não está bem ainda, já talvez vai ser uma indicação de eletroconvulsoterapia, mas ela já fez 11 sessões de eletroconvulsoterapia em São Paulo, já submeteu a 11 sessões também com a ketamina em São Paulo e não teve melhora. Então, você vê, tem pacientes que são super refratários, né, ao tratamento. Um outro paciente que tem uma indicação muito interessante são esses casos de esquizofrenia, de psicoses, né, que já foi iniciado o protocolo da clozapina. Clozapina é um antipsicótico que vamos dizer assim, de resgate para esquizofrenia ou para psicose, né, também para pacientes que são refratários. E o paciente não teve melhora dos seus sintomas. Então, é um paciente crônico, logicamente, mas ele continua com sintomas bem agudos, né, assim, no momento do procedimento. O outro paciente, Não, pode falar, depois eu lhe pergunto. Outro paciente também que se beneficia muito do tratamento são os pacientes que têm transtorno afetivo bipolar. Porque a depressão bipolar, ou o estado de mania ou hipomania, né, do transtorno bipolar, muitas vezes precisa de uma melhora rápida.
porque são pacientes muito agitados, muito inquietos, que precisam ficar sendo medicados constantemente para controlar a agitação, né? Às vezes dentro do próprio hospital mesmo, ou pacientes que têm alto risco de suicídio, né? Então, esses pacientes que precisam de uma melhora rápida, a gente dá preferência pela eletroconvulsoterapia, né? Teve um caso recente também lá, que a gente fez, porque o paciente ele é bipolar, estava na crise de mania com sintomas psicóticos, né? Mas aí, de tanto usar Aldol injetável, né, ele fez uma impregnação grave pela medicação, e aí a gente chama de síndrome neuroléptica maligna. E aí ele precisou de suporte ventilatório, e aí pegou uma pneumonia, foi para uma UTI no hospital, só que ninguém conseguia controlar, né, a agitação dele dentro de uma UTI, né? Paciente muito agitado, inquieto, gritando, tendo que estar amarrado o tempo todo. E aí a eletroconvulsoterapia vem com essa oportunidade de ter uma melhora rápida desse paciente, né? Porque esse paciente precisou ser entubado. Ele não tinha mais remédios para sedar ele. O risco de usar psicótico estava muito alto, ele teve que ser entubado e ficar no Propofol lá. E aí a gente fazia sessões de eletroconvulsoterapia, ele sedado, entubado e tudo. Aí até que depois de 6 sessões, a gente começou a tentar tirar a sedação dele, o Propofol e tal, e aí ele quando foi acordando, ele já ia acordando mais calmo, né? Então, tem esses casos também que são indicações muito precisas, sabe, do procedimento. Casos como, por exemplo, pacientes que têm anorexia muito extrema, né? Tem pacientes com depressão, principalmente depressão psicótica, né? Que param de comer, não aceitam comida de jeito nenhum. Aí você tem que, às vezes, passar uma sonda e você inicia o tratamento e há uma melhora muito rápida, né? Ou então pacientes idosos, que é mais difícil o remédio fazer algum efeito. Então, todas essas são indicações ainda muito atuais, assim, né? E muito evidentes da necessidade da eletroconvulsoterapia e que, logicamente, a gente vai conversar sobre isso e por que esse tratamento ele não é indicado, assim, não é mais utilizado, né? Por que ele é tão subutilizado? Eu acho interessante o que você está falando, e eu pergunto, se um paciente que está em tratamento, ele está tomando 2, 3 medicamentos, naturalmente a gente sabe que qualquer modificação nas dosagens, normalmente o paciente sente uma alteração muito grande. É tanto que tem pessoas que por conta própria tiram o remédio e entram em crise. Eu pergunto, quando ele tem indicação de fazer uma eletroconvulsoterapia, qual é a conduta que você toma? Ele diminui a medicação, vai fazer o exame ou o tratamento sem medicação? Como é que é feito isso? Alguns medicamentos a gente acha importante tirar, porque como o tratamento é para induzir uma convulsão, tem alguns remédios que prejudicam a indução. Por exemplo, benzodiazepínicos, né? Os próprios anticonvulsivantes, como o ácido valproico, divalproato de sódio, carbamazepina, oxcarbazepina, eles são remédios que vão atrapalhar, ou seja, a carga que a gente tem que dar de estímulo, né, para que o paciente tenha convulsão, tem que ser maior, ou seja, maior também são os efeitos colaterais. Então, a gente tenta manejar sempre esses medicamentos para tentar retirar durante as sessões de eletroconvulsoterapia. Mas os outros remédios, como os antipsicóticos, né, e o lítio, por exemplo, durante muito tempo o lítio foi proibido de ser usado em eletroconvulsoterapia. Hoje em dia não, a gente sabe que não tem problema nenhum, pode até ajudar muito, né, no tratamento. Então, esses benzodiazepínicos e os anticonvulsivantes, a gente sempre procura diminuir até a dose mínima possível, ou mesmo até retirar, né? Os antidepressivos, assim, pacientes que têm depressão, estão tomando antidepressivo, vai para o tratamento, existe ainda uma controvérsia assim, sobre se é melhor tirar o antidepressivo ou não, porque alguns estudos mostram que o antidepressivo pode atrapalhar o efeito da eletroconvulsoterapia, sabe? Mas na prática, assim, eu não tenho tido esse problema. Eu geralmente não suspendo o medicamento para ver como é que vai ser a resposta do paciente ao procedimento. Ele respondendo bem, eu mantenho essas medicações, né? Até mesmo, às vezes, anticonvulsivantes,
Se o paciente tem, a gente sabe mais ou menos qual a dose média, né, do tratamento lá, da corrente elétrica que a gente usa, tudo. Se o paciente tem um limiar convulsivo baixo e tudo, a gente pode manter o anticonvulsivante sem problema. Mas há alguns pacientes que me perguntam muito assim, se eles vão parar de tomar remédio, né, depois do procedimento. E, infelizmente, né, assim, eu acho que essa resposta, né, que a gente dá para os pacientes que têm doenças crônicas, né, sei lá, como o senhor talvez trata aí um glaucoma, né, ou alguma doença, olha, por enquanto a gente não tem ainda cura, né, para essa doença, né. É uma situação que vale muito mais a pena você continuar tomando a medicação para prevenção, né, de que novas crises não aconteçam. Mas eles têm a expectativa, muitas vezes, que vão parar. Parar, não. Diminuir, talvez. Conseguimos diminuir medicações. Assim, tá tomando muito remédio, de repente ficar com um antidepressivo, um estabilizador de humor, um antidepressivo, um antipsicótico, né? Isso aí a gente pode conseguir. Outra coisa também que a gente vai conversar aqui para orientação, Charles, é o seguinte. O paciente que, por exemplo, não quer fazer esse tratamento e tem indicação, qual seria a conduta no caso? Essa é a primeira pergunta. A segunda, sempre a eletroconvulsoterapia vai ter uma indicação. Essa indicação deve partir de colegas psiquiatras, no caso, né? Como é que você tem recebido essas indicações? Os colegas psiquiatras estão abraçando essa ideia ou não? Que vocês sabem que sempre tem muitas controvérsias, né? Em cada grupo de médicos que trabalha com uma determinada coisa, tem aquelas controvérsias de achar isso ou aquilo. Queria que você fizesse algum comentário sobre isso. Olha só, essa questão do poder de decisão do paciente, tem pacientes que claramente não têm condições de decidir por qual tratamento eles vão submeter. Dentro da psiquiatria tem essa possibilidade, né, que a gente faz com, por exemplo, a questão do internamento, né? Se o paciente estiver francamente psicótico e não tiver condições de tomar essa decisão, ele não vai vai ter poder de escolha ou não, né? Então, existem até alguns testes, né, que são aplicados, porque, assim, algumas pessoas, para saber se o paciente ele entende para qual procedimento ele vai ser submetido, né? Se ele entende para quê, se ele tem uma doença, se ele não tem, se ele sabe os benefícios ou não, né? Então, é um protocolo, um questionário que se aplica internacionalmente, né, em vários centros, para saber até que ponto o paciente tem o poder de decisão sobre o procedimento que vai ser submetido, né? Porque até no Brasil, a gente tem, assim, no Brasil, até onde eu saiba, muitas vezes a gente vai passar um remédio, a gente não precisa pedir um termo de o paciente assina aqui o termo de consentimento que você vai fazer esse tratamento, né, com esse antipsicótico. Mas a eletroconvulsoterapia é uma resolução do Conselho Federal de Medicina que exige que o paciente ou o seu responsável legal. Então, tem pacientes que estão sob curatela, né? E aí eles não vão escolher, né? Vão ter que submeter ao tratamento se for uma indicação precisa e a família concordar, né? Mas aí, para responder essa segunda pergunta, né, sobre como é que é a indicação dos colegas, eu vou contar para você uma história que, assim, essa resolução do CFM que exigiu que as máquinas de eletroconvulsoterapia fossem com corrente contínua, controlada, de pulso breve, e que fosse com anestesia e tal. Ela praticamente extinguiu o serviço de eletroconvulsoterapia que tinha aqui na cidade, isso em 2002, né? Então, provavelmente depois de 2002 as pessoas pararam de fazer, porque estaria contra a resolução do CFM. E eu comprei uma máquina e voltei a fazer a eletroconvulsoterapia aqui em Natal em 2012, ou seja, foi uma lacuna de 10 anos, né? Então, os pacientes iam para Recife, ou iam para São Paulo mesmo, né? Fazer o tratamento lá. E assim que eu voltei, eu me apresentei, mandei uma cartinha para todos os colegas psiquiatras, dizendo que estava abrindo o serviço de eletroconvulsoterapia aqui e tal.
e comecei a receber muito encaminhamento de várias pessoas que tinham essa demanda reprimida até, né? E aí, mais um grande impasse é sempre o custo do procedimento, né? É muito caro, a sessão, o custo hospitalar, você fazer o custo da anestesia, né? E aí, aos poucos, essa demanda reprimida foi sendo atendida e foi se acabando, se diminuindo, né, as indicações para o procedimento, tudo. Até que vários pacientes começaram a me procurar também no consultório, escondidos do psiquiatra deles, né, dizendo que estava sabendo do tratamento, mas que o psiquiatra dele não aceitava que ele fizesse o procedimento. E eu fiquei um pouco surpreso, né? Até hoje eu tenho minhas hipóteses, né, de por que talvez isso acontece, né? Mas realmente, assim, eu acho que assim, nós psiquiatras, eu mesmo me vi muitas vezes, temos muito preconceito ainda com o procedimento. Vários colegas me relatam que têm medo de falar do assunto com o paciente. Então, eu sou psiquiatra, o remédio não está dando certo, teríamos que indicar que era eletroconvulsoterapia, mas ele não tem coragem de falar isso com o paciente, porque ele acha que o paciente nunca mais vai voltar para o consultório dele, então vai achar que ele é um monstro, né? Assim, indicar um procedimento dessa natureza. E aí, assim, tem essa situação dos pacientes virem por fora, procurar, os colegas não indicam, e assim, acaba que a demanda começa, a demanda pequena. Aí eu doei um equipamento para o Onofre Lopes, para Emerson abrir o serviço de eletroconvulsoterapia lá no UOL, né? Eu disse, pronto, agora é um serviço público, de graça, e o procedimento não vai ser centrado em mim, em Jales, né? Vai ser de um hospital universitário, um serviço terceirizado, não existe uma pessoa assim que está... eu vou encaminhar para o UOL, achando que assim, a demanda ia aparecer, né? Que ia fazer uma fila de pacientes para fazer eletroconvulsoterapia no UOL. Mas isso já faz mais ou menos um ano e essa demanda não chegou, né? Ou seja, eu não sei... quer dizer, eu acho que a gente, na verdade, o psiquiatra, ele subestima demais o potencial do procedimento, né? Talvez não ache que esse procedimento seja tão efetivo quanto ele é. Outra, os psiquiatras, muitas vezes, durante a residência médica e durante a sua vida profissional, vão se acostumando a deixar pacientes sintomáticos, né? Então, é um paciente que melhorou... Antigamente, você, se melhorasse da tristeza, já era um ótimo tratamento, um excelente resultado. Hoje não, você tem que ficar a pessoa normal, voltar a trabalhar, estudar, namorar, passear, viajar, né? Mas muitos psiquiatras se acostumaram, eu acho, talvez com essa coisa de deixar o paciente com a melhora parcial, né? Ou então, de repente, né, os colegas têm uma certa vaidade, né, de não dizer assim, olha, eu não fui suficiente, né, não consegui lhe ajudar, então vou ter que lhe passar para uma outra pessoa que faz um procedimento de eletroconvulsoterapia e tudo, né? Então, assim, a demanda é muito baixa, né, em virtude, eu acho que tem a falta de conhecimento, mas eu acho que tem muito de como o psiquiatra ele entende e até como ele se sente diante de um paciente que precisa fazer o tratamento, sabe? Muito bem. Eu queria também saber, Jales, por que você, no seu andar, né, desde a faculdade até a especialização, o que foi que tocou você para você pensar em fazer isso? Qual foi a experiência que você teve como estudante? O que foi que você sentiu de falta nas coisas para você ter escolhido fazer psiquiatria, que já é uma escolha assim, que tem muita razão de ser, e fazer exatamente isso que você vê que é uma coisa de difícil
convencimento de paciente, de outros colegas profissionais, enfim. Qual foi a história? Assim, a parte de psiquiatria, né, eu sempre estava nas consultas lá com os pacientes no Onofre Lopes, né, de várias especialidades, da endócrino, da pneumo, sei lá. E as queixas sempre caminhavam para queixas emocionais, né? Então, o paciente ia lá para se consultar da tireoide, a gente queria fazer uma história de tireoide, mas essa história sempre era emocional, tal, como é que tá? E como eu sempre tive muita facilidade em conversar com as pessoas, assim, desde criança, eu era uma pessoa curiosa pela vida dos outros, vamos dizer assim, para saber de onde ela é, o que é que ela faz, com quem ela casou, como é que é o casamento, como é que é a família, né? Por que ela trabalha em tal setor, como é que é o trabalho dela. Então, eu percebi que os pacientes, na verdade, buscavam muito a consulta médica em virtude dessa necessidade de ter uma avaliação emocional, né? Não vou nem dizer psiquiátrica, mas uma avaliação emocional. Então, eu pensei, olha, se eu for fazer uma especialidade que eu vou ter que, por exemplo, eu vou ser ortopedista, eu vou ter que lidar com as queixas psiquiátricas dele. Eu vou ter dificuldade. Então, muitos médicos reclamam demais dos pacientes psiquiátricos, né? Eu digo, não, eu vou logo fazer psiquiatria, porque eu sei fazer, eu sei conversar, eu gosto do comportamento humano e eu vou direto ao que importa na maioria das consultas dos pacientes, né? E eu me criei assim, né, até meus 10 anos em Macau, e eu me lembro muito de pacientes psicóticos de rua, né? Acho que eles moravam, tinham as casas deles, mas passavam muito nas ruas e as pessoas mexiam com eles, e eu achava muito interessante, eu queria entender a lógica daquele comportamento, e eu acho que isso ficou na minha cabeça até hoje, é tanto que eu estou respondendo e lembrando desses fatos, né? E aí eu tinha muita dúvida entre duas especialidades que não tem nada a ver uma com a outra, que é ortopedia e psiquiatria, né? Mas eu vi, assim, eu já queria alguma coisa mais resolutiva e tal. E aí fiz estágios lá no Severino Lopes, né? Severino Lopes não era mais vivo, um dos professores que eu acompanhei bastante foi João Luiz, né? Fiz estágio também lá no João Machado. E eu sempre escutava muito essas histórias do antigo eletrochoque, né? Como uma medida salvadora na psiquiatria. E então eu pensei assim, que eu fui fazer residência, fui mudei para São Paulo para fazer residência na Unifesp, eu pensei assim, rapaz, eu vou voltar de São Paulo quando eu vier com a máquina de ACT embaixo do braço. Aí comecei a residência logo pela enfermaria, e aí o Unifesp, na época, estava sem o serviço de ACT e fazia um convênio com a Santa Casa, com o CAISM, que até a Unifesp hoje ocupa o CAISM. E a gente ia levando os pacientes de ambulância, um residente tinha que ir, um paciente, para a sessão de eletroconvulsoterapia lá na Santa Casa, e voltava para deixar ele na enfermaria de novo, né? E foi lá que eu conheci Moacir Rosa, que era quem aplicava as sessões de ACT lá na Santa Casa nessa época, né? E a gente começou a ver assim a efetividade do tratamento, né? Quando eu comecei a residência de psiquiatria, eu sempre eu achava na época que remédio resolvia tudo, né? Então, eu pensei, ia estudar para saber como é que o remédio ia resolver os problemas da vida das pessoas. E a eletroconvulsoterapia tem um pouco disso, né? O furocurantes médico, né? A eletroconvulsoterapia, por exemplo, teve... Aí, assim que eu voltei a fazer as sessões aqui em Natal, tinha uma paciente internada na UTI, já estava 3 meses, catatônica, com a suspeita de uma catatonia, uma encefalite anti-NMDA e tal. E depois de uma sessão, me abriu os olhos e falou. Então, aí todo mundo fica impressionado, né? É um procedimento super simples, né? Muito, muito simples, né? Muito seguro, tá? Mas que tem esse poder, né? Então, eu comecei a fazer a eletroconvulsoterapia lá na Policlínica do Alecrim, e os técnicos de enfermagem do hospital, acostumados a lidar com doente clínico, né? E aquela visão manicomial do doente psiquiátrico, aquele doente crônico que não fala, que, né, feca na roupa e tal.
E depois de cada sessão, eles viam a evolução dos pacientes. O paciente chegava sem falar, saía falando, conversando, voltava à normalidade. Então, isso impressiona demais quem vivencia, né? As sessões de eletroconvulsoterapia e tudo. Então, isso eu já tinha lá na residência, esse desejo, né? De ser mais efetivo, assim, de achar que com isso eu ia resolver. E outra é que, assim, como aqui em Natal não tinha o serviço de eletroconvulsoterapia, eu ia ficar na dependência de outras pessoas, né? E aí a gente dependendo de encaminhar paciente para Recife, ou até para São Paulo. Até que durante teve uma época na residência também que eu escolhi ficar fazendo estágio só em um ano, só acompanhando o serviço de eletroconvulsoterapia do Moacir Rosa, lá em São Paulo, um serviço particular, tudo. E aí uma colega médica entrou em contato, porque a mãe dela estava depressiva há muitos anos, sei o que, e levou a mãe para... Ela disse, traga sua mãe para cá, vamos fazer as sessões de ECT aqui com o Moacir Rosa. Aí a mãe fez, né, e logicamente depois de 6 sessões ela se recuperou, nunca mais ela tinha se vestido, ido para o shopping, saído, comido, gostado da comida e tal. Então, isso impressiona demais, né? Em pouco tempo de tratamento, a pessoa tem uma recuperação tão grande, assim, né? Tão importante. E aí, na época, Moacir Rosa disse, Jales, apareceu uma oportunidade de você comprar uma máquina aí, que o Porto tinha uma máquina que ele usava para umas pesquisas, a pesquisa não deu certo, ele está vendendo. E aí era um dinheiro que eu tinha juntado na residência, e aí dava para comprar a máquina, né? Eu disse, rapaz, então vou comprar essa máquina. Ele falou, comprar, leva para Natal, faço essa propaganda dos colegas que estão fazendo o procedimento. E assim foi a minha história, né? Com a psiquiatria, com a eletroconvulsoterapia também. Da busca por um tratamento, assim, inovador. Inovador não, que é o mais velho, o tratamento mais velho ainda em vigência, né, na psiquiatria, mas é um tratamento, assim, tem esse poder, né, todo. Ok, doutor Jales. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles, eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. O que é um sonho para você? Algo distante, utópico, inatingível? Para nós, um sonho é algo que, com trabalho, dedicação e foco, podemos alcançar. Nossos valores chegam até você em forma de sorvete, picolé, cobertura, casquinha, canudos wafer, água mineral, gelo mineral e polpa de fruta. Um mix de produtos que, assim como nossos sonhos, não param de crescer. Este é o Grupo Esterbon. Qualidade que surpreende. O programa Tá na Rede, agora em Novo Dia. Todas as terças às 21 horas, com a irreverência de sempre, os apresentadores Manuel Ramalho e Vilma Vanderlei. Fica ligado! Agora toda terça às 21 horas e reprise às 12h30 aos domingos. Porque se tá na rede, nós comenta! Outra coisa que eu observo muito, eu lido muito com fitoterapia, que parece ser uma coisa simples, né? Que todo mundo até diz que se não fizer bem, mal também não faz, e às vezes a gente vê que não é. Existem contraindicações, existem indicações, e nós falávamos isso até num programa anterior, com o doutor Edivaldo, que é farmacêutico. Aí eu lhe pergunto, na fitoterapia existem muitas contraindicações em pacientes grávidas
E em algumas dessas fitoterapias que parecem inocentes, elas não são indicadas em crianças com idade inferior a 11 anos de idade. Eu pergunto, nesse tipo de tratamento da eletroconvulsoterapia, existe também essas contraindicações ou não? Para a criança, sim, né? Porque, primeiro que essas doenças tão graves, assim, de humor e tal, na criança, não é tão frequente, né? Quanto no adulto. Criança ou adolescente, né? E assim, o adoecimento da criança e do adolescente, ele tem um fator social muito importante. Então, a gente encontra, muitas vezes, crianças e adolescentes que são vítimas mesmo, né, de situações de abandono, né, de maus tratos. E aí, para evitar que se taxe, assim, colocar uma criança, um adolescente de primeira, assim, para fazer, evita-se, né? Ao máximo, né? A gente tem que avaliar muito bem o quadro clínico da criança ou do adolescente antes de você indicar um procedimento. Eu, por exemplo, tive minha experiência aqui em Natal foi muito restrita, eu tive 2 ou 3 pacientes que eram adolescentes, criança nunca tive. Ou aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, que tem um serviço que tem mais experiência com crianças, né? Você vê lá no Rio Grande do Sul. E os velhos? E as pessoas de mais idade e a grávida? Aí o idoso, pelo contrário, o idoso já tem mais indicação, porque o idoso, muitas vezes ele é polimedicado, e aí você tem muita interação de remédios, né? Então você acaba tendo dificuldade de melhorar o quadro clínico deles apenas com a medicação. Ou às vezes o idoso tem uma urgência de melhorar, porque, por exemplo, está num estado de catatonia e muito emagrecido, né? Acontece com mais frequência essas situações no idoso, até de doenças refratárias. E a grávida, como a grávida não pode tomar remédio, porque passa para o bebê, a eletroconvulsoterapia acaba sendo uma solução, porque o procedimento em si, ele não lesiona, não passa, a corrente elétrica não vai para o útero. É só na mãe. É um tratamento localizado, né? Então, para a grávida, é uma indicação clássica, né? A indicação também para mulheres grávidas. Embora, vou lhe dizer que eu também nunca tive essa experiência aqui em Natal com grávida. Muitas grávidas estão preferindo até estimulação magnética transcraniana, que tem outro tipo de tratamento, né? Mas não tem problema com grávida, né? Nem com idoso. E com criança a gente tem muita cautela por conta desses agravantes, né, sociais, as dificuldades, os cuidados que se tem com criança e adolescente em estados mentais muito graves, né? Certo. Então, aí também, eu acho, Jales, que a indicação da eletroconvulsoterapia seria como uma solução mais rápida para casos crônicos e difíceis, ou seria apenas uma forma paliativa que é usada, mas o paciente depois voltaria a ter os mesmos sintomas? Não, ele é um tratamento realmente efetivo e rápido, né? Para as doenças agudas, as crônicas também, as refratárias. Para você ter noção, assim, de todos os pacientes que eu já fiz eletroconvulsoterapia aqui em Natal, eu só tenho 2 que são recorrentes, né? Os outros estão bem, a maioria deles, claro que muitos eu perdi o segmento também, eram de outros médicos, né? Mas muitos pacientes, a doença ela nem é crônica, assim, né? Mas ele está no um episódio agudo, ou tem uma dificuldade de melhora com o uso de remédios. Então, é mais um tratamento de rápido efeito mesmo, melhora rápida, do que... não vejo como paliativo, não, sabe? Não. Pelo contrário, assim, ou se fosse paliativo, teria mais pacientes que seriam dependentes do procedimento, ficariam cronicamente se submetendo, né? Mas não. Ok. Aqui em Natal, tem o Levi Jales, que também tem um nome parecido aí com o seu, né? Então, o Levi ele também faz uma indução magnética, que eu já tive a oportunidade de ver também em pacientes, com muito sucesso. Você tem alguma
assim, noção de se é parecido, se tem alguma coisa a ver com esse tratamento que você faz? Ele, é assim, não é parecido, não tem, mas tem a ver em que sentido? Porque todos os dois tratamentos, eles partem do princípio, né, de que o neurônio é um elemento, uma célula, né, que ela se despolariza quando a gente passa a eletricidade por ele. Então, a eletroconvulsoterapia é uma eletricidade e a estimulação magnética, quando você alterna um campo magnético próximo ao córtex do paciente, lá no córtex vai se gerar também uma corrente elétrica que vai despolarizar os neurônios ou hiperpolarizar, vai depender da frequência com que você faz essa oscilação de campo magnético. Então, o mecanismo de despolarizar, né, neurônios, né, é semelhante, mas a estimulação magnética ela é muito localizada e ela atinge vamos dizer assim, 1 milímetro do córtex, né? Ela não consegue, a eletricidade da corrente, né, da eletroconvulsoterapia, ela passa de um hemisfério cerebral para o outro e induz a despolarização de todos os neurônios. Por um certo tempo, achava-se também que a estimulação magnética transcraniana ia substituir a eletroconvulsoterapia, né? Mas não, a estimulação magnética transcraniana ela trata casos leves a moderados, né, de depressão, em alguns casos de toque também. A eletroconvulsoterapia ainda ficou com esse poder maior, essa eficácia maior, né, nos tratamentos das doenças refratárias. Então, é um mecanismo semelhante, mas a localização, onde o tratamento atinge em relação ao cérebro é muito diferente. Né? Ok, Jales. Eu fiquei muito satisfeito de você ter aceito o convite para vir aqui falar conosco sobre isso, porque tenho certeza que a gente esclareceu a muitas pessoas sobre isso. Primeiro porque o nosso programa sempre desde o início, quando eu comecei ele, há 17 anos atrás, a finalidade dele era informar a população que sente uma coisa qualquer, um sintoma, saber qual o profissional ele procurar. Porque ainda hoje tem muitas pessoas que procuram o neurologista quando deveria ir ao psiquiatra. E vice-versa. E em muitas outras especialidades. E é muito confuso. Uma dor de cabeça, por exemplo, ela abrange todas as especialidades. Passa também pela oftalmologia, que sempre a pessoa eu vou mudar o meu óculos porque eu estou com dor de cabeça. Então, o nosso programa ele é mais assim de mostrar o que você pode estar sentindo e qual profissional deve procurar. Isso para o povo em geral, seria a gente levar um profissional de classe, um profissional de valor, até a sala de uma pessoa que liga a TV confortavelmente para assistir o programa. Então, essa é uma finalidade. A outra é que os estudantes de medicina, que ainda hoje eu estou lá na universidade, na cadeira de psiquiatria, com o Dr. Francisco, e também lá na UNP, com oftalmologia e terapias integrativas, eu sempre convido eles para eles assistirem o programa, porque sempre vem uma informação nova, sempre vem mais alguma coisa que não tem no livro. E isso que você falou hoje aqui, se fala muito pouco, se lê muito pouco, se sabe muito pouco. Então, foi muito bom você ter vindo aqui, eu lhe agradeço, e quero que você tenha aqui o nosso programa como um portal para quando você quiser dar mais alguma informação, avisar mais alguma coisa, esteja sempre presente aqui, que será motivo de alegria. Nosso programa é exatamente para isso e para os colegas de outras especialidades. Às vezes o camarada, depois de ser médico 20 anos na especialidade dele, ele não sabe mais quase nada das outras coisas, a não ser que ele viva se atualizando. Então, aqui, o nosso programa, apesar de minha especialidade principal ser oftalmo, eu faço psicanálise, mas meus programas aqui, às vezes, 2 meses eu passo sem mostrar nada de oftalmo, só falando sobre outras especialidades. Primeiro, porque eu também aprendo conversando com vocês. Né? Portanto, Jales, eu deixo você aí à vontade para você falar mais alguma coisa, de avisar mais alguma coisa aos colegas, aos estudantes de medicina e também ao paciente, de uma maneira geral, alguma coisa que você possa nos trazer hoje.
Eu acho que essa oportunidade que você me deu, né? Na verdade, eu não podia negar esse convite, né? Eu já vinha procurando essa oportunidade de falar, né, para o público, de uma maneira geral, sobre isso, né? Eu tenho um canal, um perfil, né, no Instagram, onde eu tento divulgar um pouco disso que eu falei com você, mas claro que é muito restrito, né, o público que isso atinge, em comparação com um programa de TV como esse seu. Eu já cheguei a acompanhar alguns episódios, né, assim, alguns entrevistados seus, assim, e sempre aprendo também com eles, porque, como você está falando, eu estou há 10 anos, 13 anos como psiquiatra, a gente esquece muitas outras coisas mesmo, de outras especialidades. E aqui eu acho que é uma oportunidade. Eu queria dizer assim, aos estudantes de medicina que, se quiserem acompanhar alguma sessão de eletroconvulsoterapia, é toda segunda, terça e quinta, lá no hospital, no Severino Lopes, né? Tem alguns que são estagiários, que já acompanham naturalmente, mas outros que queiram podem se apresentar, entrar em contato comigo através das redes sociais aí, que a gente organiza para eles verem, né? É muito crescente o interesse dos alunos pela especialidade da psiquiatria, né? Isso é muito bom, porque a gente vai aumentando a oferta de psiquiatras, que é pouco ainda, né, para a população. Então, se eu puder ajudar de alguma maneira, seria mostrando esse trabalho que eu faço e que estou levando a duras penas, assim, porque não é rentável, né, financeiramente, mas também eu não posso parar porque tem pessoas que dependem disso, né? Tem pacientes que dependem desse procedimento para se manter de pé. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu não podia negar jamais esse convite. Tá bem, Jales. Muito obrigado, viu, por tudo. Foi muito bom estar com você aqui, viu? Foi muita coisa, fiquei satisfeito e eu acredito que o pessoal também que assistiu vão ficar agradecido à sua pessoa. Volte outras vezes, você é só dar um toque e a gente volta a bater esse papo, que é de utilidade pública para todas as pessoas, para os colegas médicos e para os estudantes de medicina. A todos vocês que assistiram o nosso programa, muito obrigado pelo tempo, por estarem aqui conosco na mesma sala de espera, conversando, e até o próximo programa. A gente lembra sempre que o nosso programa é nas quintas-feiras, às 21h30, numa primeira exibição, e às 11h30 do domingo, para aquelas pessoas que dormem mais cedo e não podem assistir o programa. Então, até lá, e muito obrigado a todos. Jales, um abração. Um abraço, tchau, tchau.